Hoje tenho a honra de receber uma atriz que inspira gerações, cuja paixão e talento iluminam os palcos do ecrã, do cinema e da televisão. Mais do que uma artista, ela é uma verdadeira contadora de histórias que encanta e emociona todos com a sua presença única. É uma alegria tê-la aqui no My Red Carpet. Seja muito bem-vinda, Cristiane Ai, Torloni. Sofia, que bom. Estamos aqui nos Que reencontrando, bom, é um hein? prazer muito grande São revê-la. décadas, hein? É verdade, é verdade. Você é linda, né? Pensa a Deus. Olha quem fala. O exemplo de mulher que Somos como um bom continua. vinho, né? Não, eu quero saber todos esses segredos para quando Mas chegar, imagina quem pergunta. Eu que vou perguntar os seus. trocamos depois fora das câmaras. Sim, Boa. claro. Cristiana, a gente conheceu-se em 2008, na altura de Beleza Pura. Uhum. Já lá vão uns aninhos, não é que não passaram por si, mas a gente olha para trás e fazendo assim uma retrospectiva da sua carreira, que já conta com quantos anos? 50. 50. O que é que você vê quando olha para trás? Quem era aquela Cristiane e quem é hoje a Cristiane Torloni? Sabe de uma coisa, Flor? Eu tenho talvez não sei se é uma sorte, mas assim, eu olho para fotos minhas, ah, quando eu tinha assim, tipo, 10 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos de idade. E eu me reconheço, sabe? Isso me dá uma sensação boa de que de alguma maneira eu não me perdi, sabe? Tem lá essa menina, Sim. sabe? Tem uma mulher que olha, já estava olhando para frente, sabe? Assim, eu vejo um olhar que o olhar ele não ficava chapado na foto, sabe? Assim, eu estava olhando para frente, eu estava indo para algum lugar. E é bonito que eu vejo isso. Eu acho bonito não ter perdido esse desejo do futuro, esse desejo de continuar. Eu acho bacana a gente se reconhecer quando a gente se olha para trás, porque a gente percebe que a gente continuou no rumo. Às vezes a gente muda de rota, vai para lá, vai para cá, né? Cabo das Tormentas, Claro. torna a voltar. Faz parte, não é? Deve ser, né? Mas tem um norte que eu acho que é o meu trabalho, que ele sempre esteve apontando para mim, por onde ir. E Isso é bom, esse norte que você reconhece, sim. herdou de quem? Da sua mãe ou do seu pai? Mas eu acho que com certeza de ambos, porque de novo, a sorte, né? Porque são sortes, você não escolhe onde nasce, né? Verdade. E eu sou aquilo que se chama de filha da arte, né? Porque eu nasço num berço do teatro, né? Meus pais, Geraldo Mateus e Moná Delassi, são da primeira turma da primeira escola de arte moderna, escola de arte dramática da escola de arte moderna. A mamãe, ela foi praticamente fundadora do primeiro museu de arte moderna de São Paulo. Estou fazendo um documentário sobre ela e estou cheio de Fantástico. informações na minha cabeça, feito maluca. Então, Mas assim, para quem não sabe, eles fundaram um dos mais importantes teatros sim, brasileiros, Teatro de não é? Arena, Na altura, inclusive, dos 50, 60, por aí, não é? dos anos 50. Então, assim, isso é assim, é a rosa dos ventos. Você se perder dentro de uma estrutura como essa, tem que querer mesmo se perder, né? Porque ali você aprende tudo, né? O teatro é uma escola de disciplina, de rigor de continuidade, de estudo, de contenção. Você tem que aprender a ser uma pessoa muito contida na vida. Porque o sim. corpo da gente enfim, é o nosso instrumento, né? Tudo, né? A Cristiane cresceu no palco, como dizia, com os seus pais. Você sempre teve muito presente na sua carreira que queria ser atriz? Houve ali um momento em que a opinião ali do Walter Avancini foi fundamental para a sua Que bonito você decisão? falar do Walter. Você sabe o que acontece? Talvez porque meu pai já abandonou a carreira, apesar de ter sido já um ator promissor e premiado. Era muito difícil, há 70 anos atrás, ser um ator. Hoje em dia também é, mas da fundação, né, do teatro brasileiro era muito difícil. Então ele fez uma escolha terrível, porque ele abandonou o palco, ele passou a ser administrador das grandes companhias, primeiro da própria EAD, da Escola de Arte Dramática, e depois de outras companhias, como da Tônia Tcheléu-Tran, por exemplo. Mamãe veio nos anos 60
ficou quase um ano em Portugal aqui, com 6 personagens em busca de um autor, com a companhia da Tônia, acho que foi em 65. Então, assim, na verdade, existia assim, toda uma torcida para que eu não fosse para a carreira. Então, eu fui preparada para ser tudo, sabe? Para estudar, tanto que eu fui estudar, O quê? enfim, sociologia, eu fui para ciências exatas, tudo. E eu não consegui foi fugir, sabe? Quando você cita o papo com Walter Avancini, Por que é que ele foi tão decisivo para a sua porque escolha? foi um momento em que eu estava lá pelos 17, 18 anos, e a mamãe percebeu que talvez essa orientação para que eu não fosse para a carreira artística estava atrapalhando a minha vida. Sabe assim, é quando os pais, de algum Claro. jeito, é como se alguém dissesse, por exemplo, vai ser médico, vai ser advogado, e você se debate. Então eu estava realmente muito incomodada. E ela falou: olha, vamos conversar com um amigo meu. E era um sujeito, o Walter foi um sujeito muito importante por esta conversa. E depois, assim, em seguida, eu fiz um seriado, que é esse de 75. E depois eu vim a fazer um trabalho muito bonito, que foi A Selva de Pedra com ele. Que daí já com um protagonista, um antagonista bem bonito. E ele era um homem de uma geração de diretores, um homem muito rigoroso, muitíssimo rigoroso. Que desconstruía qualquer ator em cena, não é? Independente. Eu acho que ele desconstruía mais do que os atores. Ele tinha uma pessoalidade que hoje o compliance diz que não se deve ter. Sabe? Essa pessoalidade às vezes atrapalha. Atrapalha. Assim. É importante que exista uma certa cerimônia. Eu acho que isso é muito importante. As novas gerações estão tendo essa observação. Mas ele não tinha essa cerimónia? Não, eu acho que esse sacudimento, assim, Ah, sim. eu acho que tão importante. esse estilo de diretor, principalmente na televisão, no cinema é muito difícil você ter diretores que falem muito alto. O cinema é um lugar em que todo mundo meio que sussurra um pouco, né? Não dá para vir falar comigo? Não, um cara sussurra para o Exato. diretor de fotografia, que vai sussurrar com o diretor de arte, vai até chegar sussurrar no diretor. Exato. Né? Ninguém fala diretamente com você. Isso é um pouco vamos dizer assim, tem cerimônia demais em alguns diretores. E com o Walter e outros diretores da geração dele, eles eram muito diretos. Então, talvez para uma pessoa que está começando a carreira, mas eu vi outras pessoas ficarem abaladas também. Mas para si foi importante esse confronto. Não, é verdade, assim, meus pais são pessoas muito... Eu perdi papai agora há 2 anos, mas eu venho de uma família de espanhóis, de italianos, assim, ancestralmente até dos Açores, a parte materna, né, interessante. da minha mãe. É uma gente de sangue muito quente. Então, assim, eu não tenho medo disso. A questão não é essa. Mas quando você está com um personagem, de alguma maneira você está muito mais vulnerável do que se você estiver com a sua pessoa. Sabe? A tua pessoa, a tua persona te protege. O ator, ele quando está vestido do personagem, ele está, enfim, ele está muito mais poroso de algum jeito, entendeu? Então, da minha visão como diretora hoje, inclusive, sempre me disse que é preciso ter muita delicadeza e muito cuidado, mesmo que você tenha que ser duro. E eu percebo que, pelo menos para mim, Cristiane, funciona melhor. Eu rendo melhor, assim, do que... Eu acho que eu sou meio Bambi. Senti isso. Meio Bambi, meio Baby. A pessoa se assusta se tem muito ruído, assim. Claro. Imagina, olha que eu tenho experiência, viu? E você teve a sorte, ao mesmo tempo, de ter ao longo desta sua carreira experiências riquíssimas de grandes atores com quem contracenou e que também pôde ser tal qual você é, não é? Esta relação de confiança que se vai criando durante anos. Falo, por exemplo, não só do António Fagundes, como, por exemplo, de um Tony Ramos, um José Wilker, atores Do Zé Maia, do Zé Maia, Reginaldo Farias, foram vários sim. parceiros, muitos anos, né, de cinema e de televisão. Qual é que é assim digamos, o segredo para construir uma relação sólida na televisão? Sabe a sensação que eu tenho? Vou voltar à criança. Eu falo isso às vezes pro Fafá, ele morre de rir. Eu tenho a sensação assim, sabe quando a criança vai pra praia assim, e vê uma outra criança na beira d'água e vai pegar lá o seu baldinho e diz assim, você quer ser meu amigo?
E por aquele dia, ele é o seu melhor amigo. Você fica construindo castelo, fazendo túnel, se enchendo de areia, vai para brinca, 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 depois você diz tchau. E é capaz que você nunca mais veja aquela pessoa na vida, mas por aquele dia, ele foi seu melhor amigo. A relação com a televisão, ela é um pouco efêmera, assim, sabe? Ela às vezes dura um ano, mas vai durar só isso. Não são tantas carreiras que tenham essa repetição que eu tive com elenco, principalmente com atores, sendo meus Verdade. parceiros, como o Tony. O Tony foi meu irmão na novela, que era do Manuel Carlos, lá atrás, né, onde a Lilian Lemert fez a primeira, a Helena. Quer dizer, você vai ter, acho que foi Baila Comigo, inclusive, você vai ter atores que vão ser tudo um pouco com você. Então, daí você realmente tem esse privilégio de brincar de novo. O Fafá passa, o Antônio famoso, Sim, ele sim. passa por esse lugar. Agora a gente está com o nosso baldinho, com as nossas pazinhas, brincando no Dois de Nós, depois de quase 44 anos esperando essa praia chegar. Isso é entendeu? verdade. Isso é tão bonito. Isso é verdade. Porque vocês trabalharam pela primeira vez, julgo, num seriado, não foi? Que era Amizade o... colorida. Imagina Exatamente. que E coisa. desde aí sentiram que tinham que fazer algo mais em teatro, não é? Como é que é possível que só se terem juntado 44 anos depois? Muito trabalho, de parte a parte. Sim, são muitas agendas Muitos diferentes, né? São construções de carreira, né? Uhum. E eu percebo, Sofia, que de alguma maneira tudo estava nos preparando para essa experiência. É muito bonito quando você sente esse estou no lugar certo, na hora certa, e você não está dividido. Porque é muito doloroso para um ator, né? Você está dividido. Principalmente para uma atriz mulher com filhos pequenos em casa, sair para fazer teatro, o espetáculo é numa outra cidade. Quer dizer, o tempo, graças a Deus, se ele for bem né, administrado, você vai conseguindo ter mais liberdade na sua vida. Então, você veja bem, nós estamos há um ano em cartaz. Há um ano em cartaz. Esse projeto ele começou há 2 anos atrás. O Fafá estava fazendo um outro projeto de teatro e eu também. Eu estava fazendo a Maria Callas. Quer É dizer, cada um incrível. estava fazendo uma Sim. coisa. E nós, é como se fosse um noivado, nós marcamos um encontro, sabe? Finalmente aquele encontro que a gente sentiu. E isso é uma coisa absolutamente mágica, porque essa química do palco, ela não é uma coisa que ela diz, vamos fazer teatro e vai fazer teatro, dá tudo errado. Alguma coisa teve que estar acontecendo para que as nossas vidas particulares e profissionais estivessem se organizando para a gente poder ter essa disponibilidade. Né? O Fafá deve ter te falado. Um ano em cartaz no Rio de Sim, Janeiro, sem no, dúvida. no Em São Brasil, com Paulo. mais de Pois 100 é. mil espectadores, quer dizer, 8 meses em São Paulo, 60 mil espectadores, 4 meses rodando, mais 40 mil espectadores. Quer dizer, chegada em Portugal, esse carinho com que a gente Açores, recebe Lisboa, Porto, tudo, né? preparados agora para arrancar no resto do país. Quer dizer, muito bonito. é no teatro que esta força da vossa parceria, na realidade, se revela, assim, com esta força toda. É que o teatro é um lugar despudorado, né? O teatro não tem kill, não tem filtro, não tem ajeita-luz, não tem, cara. Você tem que ser, é isso. Nós somos 4 concertistas em cena. Nós temos uma mesma partitura, é como cada um tivesse o seu instrumento, fosse o seu instrumento, e eu não sei se o Fafá te falou, assim, nós passamos partes do texto todos os dias de apresentação. Nós temos o nosso madrigal todos os dias. Por exemplo, a gente vai para cima e para baixo, nas turnês, nas vans, nas carrinhas, Sim. passando texto. Então, assim, essa sintonia do ouvido, essa necessidade da gente estar afinado, não deixar a vida engolir a gente, dizer, agora estreou, está tudo ganho. Claro. Não, essa é uma peça muito delicada, muito difícil, porque ela é uma comédia e não há improvisações. Nós estamos fazendo o mesmo Ele falou texto, disso. que foi, assim, o autor, que é o nosso Gustavo Pinheiro, estava presente durante os ensaios e ele foi sentindo onde ele precisava ajustar o texto e com muita generosidade foi mexendo no próprio texto.
O José Posse Neto, que também é um diretor para Claro, vocês muito conhecido, meu parceiro de vida, exatamente, já também há fez, já ensinou todas mais de as suas 40 peças. anos, né? Sim, Fez essa alegria para nós, entendeu? O Fafá convidou às escondidas, o Posse, em Paris. a Quando eu sério. soube, os sapecas me ligaram de Paris. Eu falei assim, vocês são os Mas sapecas. foi um belo presente. Eu fiquei porque Claro. eu achei que em algum momento o Fagundes fosse dirigir. E eu falei, acho que essa é que é a surpresa que vai acontecer. Porque ele acompanhou muito o processo de criação com o Gustavo, enfim. E eu acho que esse rigor, por ser uma comédia, e por ser uma comédia que ela tem, vamos dizer assim, é como se fosse um eletrocardiograma, sabe? Assim, ela tem altos e baixos, e ela é muito precisa. Isso faz com que nós nos mantenhamos muito atentos ao rigor da peça. E, e aí, quando respondendo finalmente a tua pergunta, é assim, é uma oportunidade que o público tem de nos ver, que o público nos acompanha há muitos anos, separadamente, mas essa oportunidade de nos ver juntos em cena, uma coisa que marcou vários trabalhos e É que único, realmente deu certo, as pessoas vêm para conferir, é verdade. para ver se aquilo ali era uma manobra da televisão, do cinema. E eles descobrem que não. Isso é uma química que, quando existe, marca carreiras. Claro. Como a Fernanda Montenegro e o Paulo Outram, por exemplo. A Eva Vilma também teve parcerias com ex-maridos dela e maridos dela. Assim, são grandes parcerias que você vai vendo. A própria Fernanda Montenegro com o Fernando Torres. Quer dizer, parcerias que, quando acontecem, você diz assim, cara, eu quero ver isso acontecer. Claro. Né? É bem Qual é que é bacana. assim a maior qualidade do António Fagundes? É a generosidade dele. Ele é um ator muito generoso. Primeiro que ele é um cavalheiro, ponto. É isso que é uma coisa que eu acho linda. E vem desse lugar da promessa, sabe assim? Nós já fizemos trabalhos muito bonitinhos, comportados, rindo, não sei o quê. E já fizemos trabalhos perigosíssimos. E uma mulher sabe quando um homem dá um olhar que desconcerta ela. E o Fafá, ele é um príncipe. Sabe assim, nós fizemos um filme chamado Bessa-me Mútil, que fala, inclusive uma peça de teatro do Mário Prata, e é incrível, são dois casais. E o nosso casal é um casal muito engraçado, que a relação vai vindo com sonhos sexuais, Sim, assim, desejos sexuais. Então, a gente vai fazendo coisas muito engraçadas. Uma ela era freira, outra hora ela era Marilyn Monroe. E é eu um vi. filme que foi muito bem dirigido pelo Francisco Ramalho Júnior. Na época, a produção era do Hector Babenco, quer dizer, tudo muito sério, mas você sempre corre o risco Claro. de passar, né? Você pode passar um limite. E nunca sentiu isso. Pelo contrário, por isso. E nem ele de mim. Porque os homens também podem se sentir desnudados, Sem dúvida. vestidos, desnudados. Lá está, às vezes basta um olhar, não é? Sabe, basta um olhar. E a gente sabe como isso vulnerabiliza Mexe, você. claro. Não, de jeito nenhum, ele é um cavalheiro. E é um ator muito generoso, porque ele sabe muito e ele tem a generosidade de deixar o outro descobrir. Tão bom. Sabe? Em vez dele dizer, mas é isso, ele tem generosidade, ele espera, ele tem carinho e ele celebra quando você descobre aquilo que você estava maluco procurando e que você não descobria de jeito nenhum, entendeu? Sim. Para si também o teatro é casa, Cristiano? Com Muito mais certeza. do que a televisão, muito mais do que o cinema. Tem esse lugar privilegiado. É que é diferente, né? É vida. um lugar onde eu nasci. Aham. Então, assim, momentos assim difíceis da minha vida, que eu me sinto assim amuada e tal, ou me sinto fisicamente mal, ou eu procuro um teatro ou uma igreja. O hospital vai ser o último lugar que eu vou procurar, entendeu? Porque é um lugar que me conforta. Eu sei que ali tem uma paz para mim. E é diferente, assim, por exemplo, a televisão, para mim, é como se fosse um game. Essa febre com o streaming, essa febre com a inteligência artificial. Eu acho que eu me senti muito seduzida logo que eu comecei a fazer televisão, porque eu adoro câmera. Na minha época de começo de carreira, as câmeras eram muito maiores e elas tinham umas luzinhas quando ligava. Então, Exato. o prazer de poder brincar com isso e ver quando o diretor no Twitter cortava de uma para outra, e eu dizia assim, quem está brincando com quem? Eu que estou chamando ele para mim, para minha intenção, ou ele que está dizendo vem para cá agora? Então, assim, eu aproveito muito a tecnologia.
eu gosto de me comunicar com ela. É uma maneira de eu conseguir chegar aos lugares mais remotos do mundo, que o meu trabalho chegou antes de eu chegar, como em Portugal. Quando eu cheguei aqui, Verdade. nos anos 90, a Cananga do Japão estava passando aqui. Isso no comecinho dos anos 90, imagina. E depois de tantas novelas que já fez e, Nossa, não é? nem tem Hum, conta. é mais difícil começar um personagem, Cristiano, ou despedir-se dele? Eu acho que começar um personagem é delicado, porque assim, é como quando você começa uma relação de amor, né? Você tem aquele encantamento na hora, mas você tem que descobrir tudo. Exato. Né? Verdade. Principalmente quando você e eles vão ser a mesma coisa. Quer dizer, você dá essa carnalidade, essa palpabilidade a uma coisa que ela é absolutamente, enfim, impalpável. Quer dizer, você tem que descobrir como é que essa pessoa fala, como é que ela anda, como é que ela respira, como é que ela não respira, o que que tira ela do equilíbrio, que equilíbrio é esse. Então, assim, normalmente, o começo do trabalho, eu escrevo e reescrevo, escrevo e reescrevo o texto do autor, quantas vezes for necessário, até pegar o ritmo dele, Hum, o batimento cardíaco dele. Depois que eu pego isso, pode acontecer o que for. Cenas com 10 páginas, 20 páginas, isso aí não me importa. Mas esse começo, ele é muito delicado. E as despedidas são bonitas, porque principalmente, né, assim, novamente, né, se você foi agraciado com um lindo de um personagem e ele foi lindamente escrito, você também, quando chega no final, você já está grato para ele, entendeu? Quer dizer, você não está enterrando alguém, você não está dizendo nunca mais eu vou te ver. Não, ele vai ficar para sempre em algum lugar de onde você vive. uhum. Às vezes, quando você conversa com ele, você diz: Nossa, que coisa incrível isso daqui. É, sabe, essa personagem, Claro. entendeu? E tem personagens que são muito fortes, quando você pega, por exemplo, uma Helena do Manuel Sim, Carlos. sem dúvida. Então, são Até antes, a personagens. Diná, da viagem, ninguém Sim, esquece, não é? sabe, são personagens que Claro. eles ficaram e ficam, ou então mesmo uma Teresa Cristina, Não. louca, maravilhosa, Fina do Fina Estampa, não é? Estampa, Teve ou um. aquela maluca lá lá do Caminho das Índias. Sim. Sabe assim, tem personagens Melissa? que Não. eles, Cadore, né? Exato. Que eles contam para você, eles te apresentam um pedaço teu como atriz, que eles foram o trampolim para isso. Então eles ficam inesquecíveis, sabe? Assim, foram, sabe? São passagens de nível, não sei se usa esse termo Sim. aqui, né? Mas houve assim alguma personagem que a transformou enquanto ser humano? Eu Um vou te falar, bocadinho de todas. todas personagens que eu fiz, e eu, enfim, a minha carreira ela começa muito cedo como a carreira de uma protagonista, né? Você que Verdade. estão ligada à Globo e à SIC, você conheceu o Boni. Então, assim, o Boni ele sacou que eu era uma protagonista, porque você não se transforma numa protagonista. Ou você é, ou você nunca será. Você pode até testar em um trabalho no segundo, daqui a pouco você vai sumir. Porque o protagonista, ele é o leading role, né? Ele é um cara que ele vai ser o cabeça de um elenco de pelo menos 200 pessoas. Você não fica nem gripado, isso não existe. Você é aquele primeiro que chega e o último que sai. Você tem que decorar 100 cenas por semana, e aí de você se você não fizer E isso. como é que foi tão jovem assumir logo esse protagonismo e gerir tudo isso? Porque ou você é ou você não é. Alguém tem que ter Pois. esse olhar e dizer, essa pessoa é uma protagonista, então assim, vamos dar um papel de protagonista para ela e vamos ver se eu estou errado ou se eu estou certo. Claro. Que foi o que o Boni apostou, né? Havia dúvidas. Eu estava prometida para uma novela do Gilberto Braga, que foi o Dancing Days, para fazer par com Fagundes. Ah, Não, olha que interessante, e não fizemos, porque aí eu fui protagonizar a Gina, que foi a foi minha um grande primeira papel. Sim, protagonista. sim, sem dúvida. Então, se você vê que coisa, essa coisa com o Fafá que roda e tal, você Verdade. podia ter feito um trabalho lá atrás, mas aí o meu destino teria sido outro, Uhum. entendeu? E quando você é um protagonista, é como você ser um solista, você é um Spala. Então, assim, você tem que ter uma concentração, uma disciplina e uma seriedade inabalável, sabe assim? E como eu sei que eu sou mesmo, então eu rezo muito. Exato. Como é que é Rezo essa? muito para ficar firme, porque muita coisa acontece nesse mar, entendeu? Sim. O que é que pode destabilizar? O que que pode desestabilizar?
relações afetivas, questões domésticas, né, com seus pais, pessoas que dependem emocionalmente de você, seus filhos, um filho doente em casa, deixa você louco. Você sai para trabalhar, você fica desesperado. A febre subiu, a febre desceu, encontros amorosos, despedidas amorosas. Quer dizer, isso já aconteceu, infelizmente, algumas vezes. Você está indo trabalhar e está deixando seu coração partido em casa. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Você tem que ir e salva, viu? Porque é uma prática zen. Você começa a fazer, parou o pensamento daquilo que você estava ali te enlouquecendo. Você bota toda a sua energia, todo o seu raciocínio. O personagem, ele é soberano. Sim. Acabou. Ele é o soberano. Não pode ter alguém, ninguém pode ver você. Se alguém vê você em cena, tá tudo errado. Acabou. Não, claro, imagina. Isso não quer dizer que você, em alguns momentos, também não se possa cobrar, não é? Por dar demasiado à profissão e, de alguma maneira, não é dar menos importância, menos atenção ao chamado, não é? Da vida? Sim, do que está a Não, acontecer. não, Ou separa não, claramente isso. a vida é o que alimenta a nossa arte, entendeu? Pelo menos para mim, né? Toda a chama sou eu, né? Da onde vem o brilho? Da onde vem a luz, a melancolia, a tristeza? Da onde vêm os sentimentos verdadeiros? Eles não são emprestados da personagem para mim, é o contrário. A personagem, ela se carnaliza através do seu corpo, da sua carne, né? Ela transborda, ela chora através de você. Você não pode ter dúvidas disso. Então, se, por exemplo, tem atores que tem uma maneira de encarar a A profissão. carreira e eles dizem, ah, o ator é aquele cara que mente muito bem. Eu ouço isso e digo assim, não, o ator é aquele cara que não pode mentir de jeito nenhum, porque o público ele percebe que você Claro. está mentindo na hora. Aliás, tem uma coisa que eu sempre digo para os autores quando eu vou começar um trabalho de televisão que eu pergunto, principalmente se for uma obra aberta, eu pergunto: esse personagem tem algum segredo? E eu já aconteceu 2 vezes, muito engraçado, né? O autor é pego de surpresa, né? Ele fala, o quê? Claro, claro. Finge que não Eu digo ouviu. assim, não, você não está me falando a verdade. Se alguém tem que saber se há um segredo, sou eu. Porque, de alguma maneira, essa informação de que eu guardo um segredo, o público vai ter que saber. Ele Uhum. pode não saber o que é, mas tem uma coisa que não é transparente, e isso você mostra para o público. Porque se você enganar o público, ele não vai te perdoar nunca. Eu já fui enganada por um autor, eu fiquei louca Então, no meio de um trabalho. A personagem tinha matado uma pessoa, ele nunca disse isso para mim. Quando aconteceu, eu falei, como? como é que é Essa possível? pessoa matou alguém? Ela é alguém que é capaz de matar e você não disse para mim? E o que é que aconteceu? Essa pessoa morreu, infelizmente, inclusive. Ah, Mas não fui eu. sim, Mas eu me senti absolutamente traída. claro. Eu falei, isso não pode acontecer. Você não precisa saber. Eu falei, não, é o contrário. Eu tenho que saber tudo, tudo que você está pensando. Mas se isso faz parte da gênese do personagem, muda tudo. Sem Imagina, é dúvida. como você ser mãe, por exemplo, nesse trabalho, por exemplo, ela tinha tido um outro filho. E só ela sabia disso. Nenhum outro personagem sabia disso. Eu falei, imagina se você vai me esconder isso. Claro. Eu vou estar contracenando com a atriz que não sabe que é minha filha e eu não sei? Não, é outra No coisa. mínimo é estranho, não é? Não, é uma traição Claro. inacreditável, mas tudo se resolveu porque ele falou e aí o trabalho ficou lindo. Acabou por ser. Ah, sempre que volta a Portugal, Cristiano, sente aquela. Reencontra aquela mulher que viveu cá há 31 anos, ou não? Sabe de uma coisa, Sofia? A primeira vez que eu vim aqui foi uma coisa muito mágica. Cara, eu vim apresentar um show de verão aqui na Praça do Comércio. E eu estava indo para a Grécia, inclusive, no verão, para conhecer o Peloponeso, fazer uma viagem de carro incrível que eu fiz. Então eu estava com mochila, praticamente. Vim com um vestido lindo, marquei tudo na mochila, vim apresentar o show. E já aconteceu uma coisa muito louca, porque eu fui para um almoço em Sintra, na casa de um autor que você deve ter conhecido, o Doc Comparato.
Sim, que morou muitos em anos lá. Sintra. Uhum. Aliás, as duas meninas dele se tornaram lindas atrizes, as danadinhas. Uhum. E quando nós saímos lá da casa, nós viemos descendo pelo Cabo da Roca, pelo todo o litoral, passando por aqueles faróis todos, e aquilo foi sendo uma coisa que foi me impressionando tanto. Eu falei, para onde esse lugar está me levando? Esses faróis me dizendo, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E quando a gente chegou a Cascais, eu tive enfim, eu tive um insight, assim, eu falei assim, eu moraria nesse lugar. Eu nunca tinha sentido isso. Eu falei, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui minha. E em 4 meses eu estava morando lá. Em 4 meses. Foi uma coisa assim, foi uma epifania mesmo. E depois disso eu nunca mais deixei de vir. E eu preciso vir porque, né, é um pedaço do meu coração que está nesse lugar, Claro. por alguma razão. E quando eu venho, de algum jeito eu me reencontro com esse lugar, que talvez seja um lugar até ancestral, de algum jeito. Uhum. Mas é um lugar que me acalma, me acalma e me anima, mas me recompõe, me cura. E eu sempre que venho, eu guardo alguns dias antes do trabalho realmente começar e vou para lá. E fico lá, ando, e aqui mesmo em Lisboa, essa sensação de olhar os prédios e dizer assim, nossa, eu achava que esse prédio fosse tão grande, tão alto. E aí você percebe que você está mudando a sua dimensão como pessoa. E esse é o referencial. Sabe assim, como quando a gente é criança, que a gente diz, nossa, isso é tão grande. E eu já não era criança quando vim para cá. Mas alguma coisa também nesses 31 anos, né, foi se redimensionando. 31 não, 34 anos, na verdade, agora. Né? Foi se redimensionando, redimensionando, redimensionando. E eu me sinto cada vez. Eu tenho uma palavra, tal da pertenência, né? Uhum. Que é tão bonita, né? Tem um lugar meu que pertence a esse lugar. Então eu me descanso. Eu digo assim, não preciso estar em outro lugar nesse momento. Eu fico em paz. É ótimo. Mas é essa sensação que eu sinto agora ao ouvi-la, é uma sensação de profunda paz. Sim. Você, como é que você se encontra nesta fase da sua vida? Tem coisas que eu fui desenvolvendo aqui, que são muito interessantes, entendeu? São amizades, são laços. Por exemplo, né, agora nesse momento, né, da minha vida, né, eu fiz um documentário sobre a Amazônia, Uhum. chamado Amazônia, o Despertar da Florestania, que é um neologismo, como saudade, é uma palavra criada pela língua portuguesa, né, que Sim. só existe no português, que não tem tradução. Florestania também é um neologismo, que foi criado pela língua portuguesa do Brasil e que significa um código de deveres e direitos da floresta. Quando eu ouvi isso pela primeira vez no Acre, quando a gente estava fazendo o Amazônia de Galvez a Chico Mendes, que o Fagundes não fez, por exemplo. Exato. Eu estava vendo quem era o elenco, daí eu falei, o Fafá não fez. Eu ouvi essa palavra, daí eu falei, o que é isso? Que soa com alegria, que soa com poesia. E eu falei, eu me apaixonei, e daí depois eu comecei a desenvolver o trabalho que eu ia fazer. Eu falei, eu preciso levar essa palavra para os lugares, sabe? As pessoas precisam ver que essa palavra existe como cidadania, existe florestania. E aí fiz esse filme. Esse filme me abriu portas em muitos lugares do mundo. Aqui também. Eu tive uma passagem pela Universidade de Coimbra, que para mim, tem gente que quer ir ao Taj Mahal, tudo bem, eu já fui também, a Machu Picchu também já fui. Mas essa Coimbra casa tem um lugar especial. é uma casa do pensamento, que desde pequenininha minha mãe falava, um dia você tem que conhecer a Biblioteca Joanina, não pode deixar de ir lá, porque existe como a Biblioteca de Alexandria, que ficou queimando meses, né, que a Uhum. gente sabe disso, ali tem um tesouro guardado dessa nossa civilização. Isso, para mim, desde pequena, era uma coisa que me encantava. Primeira vez que eu entrei ali, eu fiquei louca. Eu falei, isso existe, não era uma lenda. Então, eu acabei desenvolvendo esse trabalho com a universidade. Passei o filme em Coimbra, passei aqui no São Jorge. "Oh, quero passar na Gulbenkian um dia, mas tem que ser num evento amazônico, não é só por vaidade, quero passar o meu filme. E agora também teve um fórum chamado Esferas, da universidade. Fui convidada para abrir junto com um cineasta português. Então, assim, essas parcerias
que vão acontecendo só puderam ser desenvolvidas com a passagem do tempo. Então, eu com 20 anos, eu não teria feito isso ainda, Claro. nem com 30, nem com 40, nem com 50. Então, assim, eu olho para o tempo e eu digo, ele está sendo generoso comigo, porque eu estou tendo tempo de amadurecer. Agora eu estou fazendo um documentário sobre a minha mãe, sobre esse momento dela, né, que é um momento inaugural de São Paulo, das artes. Estou fazendo agora nesse momento, então estou ali enlouquecida e tal. E eu percebo como isso ainda vai continuar conversando com Portugal. Mamãe ficou quase um ano aqui, né? Eu já falei isso, tô aqui com a companhia da Tonete Leutran. E eu vejo, eu voltando, eu só não vou estar no mesmo palco dela porque o Teatro Monumental não existe mais, entendeu? Mas, assim, durante a nossa digressão no Brasil, eu pisei em muitos palcos que ela já pisou também. Então, isso é só o tempo. Só o tempo. Como é que você vai fazer uma Maria Callas aos 20 anos? Não vai fazer. Teria que ter trazido esse espetáculo para Ah, Portugal, pois é, Cristiano. mas a vida. Bom, então, enquanto houver Não vida, é? né, a gente não sabe de nada, Claro, entendeu? A gente claro. sabe. Mas agora estamos com dois de nós, É que eu estou verdade, me mas conte divertindo mais muito. dessa peça para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ver e já percebemos que são dois casais, mas que na verdade são um só, não é? E Uhum. que revisitam, portanto, os mais velhos vão revisitar o passado. É disto? É disso. É um efeito, vamos dizer assim, é um truque quântico. Aham. É um truque de física quântica que o Gustavo usa, né? Ele faz o tempo, ele brinca com o tempo desses casais, de repente se encontrarem e poderem observar aonde eles cresceram e aonde eles não cresceram. É assim, eu tenho uma intuição e ela está se, enfim, de alguma maneira se revelando correta, principalmente no que diz respeito aos personagens femininos, que assim, a mulher portuguesa, ela deu um salto magnífico, né, nos últimos 50 anos, né? Assim, a mulher portuguesa pós-revolução, né? Ela é uma mulher que ela desabrochou, né? Uma mulher sofisticada, uma mulher colorida. Assim, a mamãe quando veio para cá, ela falava Eram outros muito dessas tempos. mulheres de negro, Sim, as sim. viúvas, né? Da Guerra de Angola, né? As mães, e eu tinha essa, né? E era o homem que era uma coisa pequena, baixinha, um pouco, né? Melancólica. E é o contrário, quer dizer, não é que é o contrário, quer dizer, mesmo quando eu morei aqui, você já está pegando a virada da entrada de Portugal na comunidade europeia, você começa a perceber essa coisa do. De outra abertura, não É é? um despertar, né? Porque assim, Sim. Portugal não se sentia na Europa, e agora isso é questionável, entendeu? Há muito tempo. Então, a mulher portuguesa é uma mulher europeia. Graças a Deus, uma mulher sofisticada, uma mulher engraçada e uma mulher poderosa. A Maria Helena é poderosa. Quando a Leninha, quando encontra ela, né, que é o apelido dela, quando a encontra, ela quase não acredita que ela se transformou naquela mulher, que aquela mulher já estava nela e que ela não tinha percebido, porque ela estava ainda com os grilhões de toda uma doutrina que faz a Sim. mulher ser a mulher dona de casa, a mãe de seus filhos, a esposa do seu marido. E ela, por necessidades específicas, ela vai correr, vai arregaçar as mangas e vai à luta. Então tem uma identidade de uma mulher que ainda não sabe que é capaz de vencer e vai se encontrar vencedoras, que é maravilhosa. E Isso traz uma série de questões, não o é? quê? As mulheres adoram, além delas se divertirem, elas se vingam. A sério. Só as mulheres ou os homens também? Os homens, é muito É interessante curioso. porque o personagem do Fafá é um personagem muito bonito, porque assim, ele erra muito quando ele é jovem. Hum. Ele erra muito. Ele faz tudo mais ou menos que os homens jovens fazem, entendeu? Eles são os pavões. Então, ele acha que ele já é dono do mundo, ele já vai, enfim, achando que pode mandar em todo mundo, inclusive na mulher dele, aprontar, e não sei o que, lá. E através da personagem do Fagundes, vem todo tirar um véu, de algum jeito. Né? Ele vai se ferrando tanto porque que ele foi continuando a errar, 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 e ele vai entender, através de um autoconhecimento, que se ele não mudasse, ele ia se matar, ele ia ser um perdedor realmente da vida.
Então, na verdade, ele se torna um vitorioso porque ele reviu com alguma humildade a sua chamada masculinidade tóxica. Então, se uma mulher fizesse esse discurso num espetáculo, ia ficar chatérrimo, entendeu? De novo, uma mulher com a Exato. bandeira, não sei o quê. Então, o que eu acho genial do Gustavo é ele colocar na boca de Do um homem. deste homem, desse ator, que, né, É é um dos verdade. maiores galãs da televisão brasileira, entendeu? Uma coisa que vai dizendo, veja o que o excesso de vaidade pode fazer na sua vida, Exato. seu burro, entendeu? Certo. Larga de ser burro. Então, assim, o texto que é muito bom, na boca do Fafá, para os homens. Então, assim, a gente tem um bate-papo depois dos espetáculos, de 15 minutos. Os homens falam muito mais do que as mulheres na plateia. Verdade. Mas você não pode imaginar. As mulheres saem satisfeitíssimas. Elas dizem assim, tá vendo? Eu estou acertando. Os homens, para eles, assim, é como se eles estivessem no banheiro, numa sauna, fazendo a barba, e estão conversando Que com... engraçado. É muito legal. É muito legal. O depoimento dos homens é bárbaro. Não, Eles se divertem, sim, né? porque é uma Porque comédia, é uma não é? comédia. Eles se divertem, eles se emocionam. E o que é mais interessante é que temas sérios através da comédia, Ah, mas é não a é? melhor maneira, né? É verdade. Você primeiro ataca o fígado, depois Exato. você chega no coração. Você vai lá no Muito bom. fígado, abre o Exato. fígado, cara, se relaxa, vai no coração. E despertar o tema de que se eu pudesse mudar alguma coisa em mim, ou ainda vou a tempo de fazer alguma coisa por esta relação, não é? Na verdade, pela relação com você, né? Porque Sim, parte tudo sempre daí. há tempo, né? Sim. Enquanto você estiver vivo, respirando, tem tempo. Mas há muita gente que vive em piloto automático, não sente isso? Sem tempo para pensar em si, sem tempo para pensar na vida, Tem sem pessoas que tempo. têm medo. Ah, claro. O medo é um dos principais bloqueios, não é? Não, a questão não é o tempo, é o medo. É, exato. Dá um trabalho do tamanho do mundo de você se olhar, entendeu? Então você fica ali atrás de um tablet a vida inteira porque você está morrendo de medo. Antigamente não era o tablet, são outros, né, outras bengalas. Você vai Claro. ficando atrás de algum escudo. Alguma vez Cristiano se sentiu assim, com muito medo? Claro, a vida eu sou profundamente humana, tem que ser. Qual é que é o gatilho para você dar o passo em frente? Como é, meu bem? Qual é que é o gatilho, Para eu dar o passo em frente quando se sente com medo? É porque, assim, o passo em frente pode ser você cair no abismo, né? Então, assim, é você perceber que você tem asas para voar, né? A tua história são as suas asas. Então, se você se apropriar, né, das suas asas, você diz, não tem problema o abismo, a gente passa por cima. É bom que você vem, olha, você olha o mundo de uma outra maneira, você olha a sua vida de uma outra maneira. Agora, ficar ali paralisado no meio do caminho, nem vai para frente, nem vai para trás, não pega a bússola, não pega o astrolábio, diz, e o que eu faço? Olha para as estrelas, espera aí, deve ter uma saída, entendeu? E tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem, senão não vai, né? Mas a Cristiane sempre foi uma mulher absolutamente corajosa. Eu admiro-a imenso. Verdade. Pelo seu exemplo, pela sua coragem, de verdade. Não A é gente não rasgar tem seda, outra não. opção. A gente não tem outra opção. Ou você vai em frente, ou a vida fica... Não vem, os convites não chegam. O medo é como quando você monta a cavalo, né? O bicho sente que você está com medo. Tem um cheiro. O medo solta um cheiro. A vida sente que você é um covarde. E ela fica tentando dizer, não, tem um outro jeito. E você diz, não. Aí, a vida não gosta de gente covarde, não. Uhum. Deixa lá no meio do caminho. Quer ser bobo? Então fica aí de bobeira. Pronto. Exato. Verdade. Pegando um bocadinho no tema da peça, qual é que você acha que são assim, os principais desafios que a gente enfrenta nos relacionamentos? Dizer a verdade. Dizer a verdade. Tem que ter muita coragem para dizer a verdade, né? Uhum. Você não precisa dizer tudo para as pessoas, mas mentir é muito ruim, né? Mentir é muito ruim, né? As pessoas têm que ter coragem de dizer a verdade, se perceber quando as coisas precisam ser rediscutidas. Essa peça, eu digo, primeira vez que eu vi a peça, eu falei assim, Gustavo, é uma peça de autoajuda, os casais vão sair de lá com várias coisas resolvidas, entendeu? Porque eles vão chegar em casa e assim, não, isso a gente já percebeu, já entendeu, já disseram por nós. Essa é a ideia da arte, né? Curar. Você assume aquele lugar, diz pelo outro, sofre pelo outro, ri pelo outro e solta essa pílula que estava lá engasgada, que a pessoa ia fazer uma coisa estranha. Ele deixa... Tem vários casais que falam isso depois do espetáculo. E serve também de consolo, será?
Com certeza, a arte consola a gente. A viagem, por exemplo, é um trabalho que mostra pra gente isso claramente, entendeu? Não é só um divertimento, é uma ferramenta de consolo. As pessoas precisam disso. Essa humanidade, entendeu? Não sentir que estão sozinhas. Num mundo que se Há muita gente. individuou Sim, sim. tanto que as pessoas preferem dizer uma bobagem para não. As pessoas têm medo de ajudar realmente uma pessoa dizendo uma coisa que ela precisa ouvir, seja o seu filho, sua mãe, seu pai, seu marido. A pessoa dizendo, deixa, amanhã. Uma atitude passiva, não é? A É maioria uma das preguiça pessoas. existencial miserável, entendeu? Quer dizer, você vai ser preguiçoso no relacionamento? É como não querer fazer ginástica. Você vai ser preguiçoso com o seu corpo? Você tem que ser, né, ativo, bora. Faz um pouquinho, mas faz alguma coisa. E, né, dizer a verdade é uma coisa. Eu fui criada desse jeito, não sei. Não sei se é de outro jeito, não sei se isso é bom, mas não sei se é de outro jeito, viu? Enfim. Qual é que é a coisa que você considera mais difícil de manter viva num relacionamento? Eu acho que é a amizade, porque assim, meus pais foram casados 70 anos, Sofia. Imagina, eles pegaram todas as grandes revoluções de comportamento. Quer dizer, com certeza não eram obrigados a estar juntos. Lindos, os dois sempre foram muito bonitos, mas quando se conheceram, então, é um pecado tão bonito, tanto ele quanto ela. E eu vejo que o que foi realmente a rede dessa relação, né? Impressionante. Mamãe está com 96 anos, papai teria feito 95 agora, no dia 13 de setembro. Era a profunda amizade que um tinha pelo outro, a admiração, porque outras coisas vão se transformando naturalmente, entendeu? E é natural que se transforme, né? Os hormônios vão fazendo a vida ficar diferente, mas a amizade que vai sendo construída, que você olha e diz assim, isso é impressionante, essas pessoas, elas são inseparáveis. Então, assim, eu não. Eu acho que a questão do amor é construir uma grande amizade. Se você construir uma grande amizade com aquele seu amor, o amor pode até se transformar em outro tipo de amor, mas a amizade vai estar lá, sabe assim? E isso é o melhor de tudo, sabe? A relação pode acabar como, assim como de um casamento, mas o cara continua sendo seu amigo, a mulher continua sendo Claro. sua amiga, é uma coisa bacana. Isso sim, né, que é maturidade, né? E como é que é viver o amor nesta fase da sua vida? É um amor mais tranquilo? É um amor mais Mais avassalador? tranquilo, eu acho ótimo. Eu não cheguei nesse lado da iluminação, não. Dizem que um dia o amor fica tranquilo. Né, eu estou Várias. feito o Erasmo Carlos, né? Se o amor chamar, eu vou, né? Exato. Eu Mas para quem não o conhece, era a minha pergunta. Você prefere uma paixão avassaladora ou um ninguém amor prefere nada. O amor, quando ele chega, que ele chega? entra por algum lugar, pelo buraco da lareira, pela janela, alguém bate na porta. Ele não avisa quando vem, ele chega. Por isso que ele acontece, né? Dificilmente você estabelece uma relação de amor assim. Você se apaixona. Alguma coisa acontece que é irracional. Porque se for racional, ninguém entra numa relação. Vai dar um trabalho miserável. Sim. Imagina você com a sua agenda, eu com a minha. Cara, se você não se apaixonar no começo, para perder a Mas razão, tornamos-nos um bocadinho mais exigentes, não é? insuportavelmente exigentes. Isso é. Insuportavelmente exigente. Mas é ótimo porque você ficou insuportavelmente exigente com você, então você dá o melhor de você. Você também não faz tanta burrice, entendeu? Você para de fazer estupidez, né? Porque não tem mais tempo para fazer burrice. Então você também já virou o creme de la creme, entendeu? Então, se você tiver um parceiro, né, à sua altura, porque essa também é uma estupidez, né? Você ficar escolhendo pessoas que não têm o mesmo, né? Enfim, jogadores que não têm o mesmo cacife do que você. Você não vai sentar numa mesa para jogar com um principiante bobo. Isso não dá tempo, mas acabou. Não tem a menor possibilidade. Aqui é só de outro nível mesmo, senão não vai. O que é que mudou, Cristiano, na sua rotina depois dos 60? Cara, eu trabalho tanto como eu trabalhava aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Então, imagina esse espetáculo. É uma loucura, cara. Você trabalha muito. A sensação que eu tenho é que eu tenho certeza do treino que eu tenho. Então,
eu não fico mais preocupada se eu vou poder correr aquela corrida. Eu sei que eu sou capaz de correr, entendeu? Porque eu já corri outras corridas. Eu digo assim, esse é um grande desafio, como essa nossa digressão agora. É Uhum. um grande desafio. Mas eu sei que eu sou capaz porque eu já fiz outras coisas parecidas, não iguais, que é onde está a graça. Mas eu sei que eu tenho preparo para isso. Então isso traz uma tranquilidade Uhum. bacana, entendeu? Você vai fazer uma novela, você não diz: "Ah, meu Deus, será que..." Não. Se a equipe for legal, se o texto for legal, você sabe que você é capaz de fazer, você já fez. E como é que você equilibra a pressão toda à volta da imagem? Como é que eu equilibro? Uhum. É Lida bem com isso? assim, eu tenho um lado muito, muito, particular, entendeu? Eu não sou uma pessoa tão pública quanto parece, né? As ferramentas de me tornar pública são ferramentas que são muito bem controladas, entendeu? Porque assim, eu tenho um prazer na minha privacidade enorme. Em alguns momentos da vida você não tem essa liberdade. De algum jeito você fica muito preocupada com a opinião dos outros e precisa estar, inclusive. O tempo me deu uma certa tranquilidade de voltar a ter vamos dizer assim, uma liberdade que eu tinha no começo da minha carreira. Então, houve um momento em que eu saía menos na rua, estava com menos pessoas, não sei o quê. Principalmente quando você está protagonizando novelas, aí você Claro, não tem nem tempo para isso, exato. né? Mas eu, nos últimos anos, eu recuperei uma liberdade que eu tenho. É muito engraçado, as pessoas não acreditam que sou eu andando nos lugares. A sério. Não, ela não acredita. A pessoa me vê sentada, enfim, numa praça e tal, ou então aqui, outro dia na Gulbenkian. As pessoas assim, não, não Não é, pode não é, ser não é ela. você. Daí eu pergunto o que que é, né? Que a voz, né, não adianta Claro, falar, né? inconfundível. Mas assim, e eu me importo menos com algumas questões, Uhum. muito menos. Mas isso é muito libertador, não é? É assim, há uns anos atrás, as pessoas tinham a educação de perguntar para você se elas podiam tirar uma fotografia com você. Hoje em dia, todo mundo é um É. paparazzi. Você pode estar sendo fotografado a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Daí Então você se ter resguardado muito. você tem um alerta que você, aquele sorria, você está sendo Sim. filmado, É é constante. constante. E isso é uma coisa do nosso tempo. Não adianta você discutir. Eu não fico discutindo com questões inquestionáveis. Não, Claro. não é, então não é, não é. Não. Exato. Mas eu fico muito feliz quando alguém pergunta, mesmo pelo celular, pergunta: posso fazer uma foto consigo? Ter a gentileza de ver que eu estou acabando de almoçar, a pessoa está vendo, ela espera eu acabar de almoçar. E principalmente, hoje em dia, a passagem do tempo me deu um lugar que é muito confortável, que alguns anos atrás as pessoas me viam sentada numa mesa sozinha, elas puxavam a cadeira e sentavam. Hoje não há a menor possibilidade disso acontecer. As pessoas têm um respeito pela minha solidão que eu sou tão grata por isso, sabe? As pessoas percebem que eu estou sozinha porque eu quero estar, Uhum. não é porque me falta companhia. Então, esse respeito é ótimo, né? Porque atrai uma simpatia, né? Eu já fico, eu vejo que a pessoa percebeu que sou eu percebi que ela percebeu e cada um está fazendo aquilo que ela está fazendo, correndo, fazendo ginástica, remando lá na marina lá de Cascais. As pessoas não ficam me azucrinando. E eu agradeço profundamente, porque eu sou sozinho porque eu gosto de ser. Uhum. Eu sou bem loba, sempre fui. Então, e na minha idade, eu posso assumir isso de uma maneira menos explicativa, Claro, entendeu? assim, sem Sabe? É dúvida. simples. É só isso mesmo, sabe? É o jeitinho que eu sou e pronto. Claro. E como é que alguém se preserva tão bonita? Ah, que bonito. Verdade. Você é um exemplo de beleza para todas nós, não é? Quando é que a Cristiane se sente bonita? É assim, é isso que eu estou te falando. Quando eu nasci, eu tive a oportunidade de sentir o perfume mais gostoso do mundo. Depois eu fui Uhum. entendendo que beleza que era minha mãe. Depois eu fui entendendo que o meu pai era bonito. Eu tive a sorte de ter nascido vendo o belo. Então, assim, essa coisa do como é que você ficou bonita, como é que, assim, eu sou bem isso, né? Imagina.
Devia até ter vindo mais bem vestidinha, né? Que Mas como isso? depois eu vou sair Você é andando sempre por esses linda. parques, você tem que Claro. estar, as pedrinhas És portuguesas, bem elas linda. derrubam a gente, né? Então eu já vou para as ruas para poder andar e não cair no meio da rua. E que faz tão bem. Mas assim, isso é uma coisa assim, eu tive uma infância maravilhosa. Eu brinquei, por isso que eu continuo brincando, o tal do jouer, né, to play, quer dizer, é o meu verbo. E eu acho que essa criança em mim, que é a mesma criança que Permanece. brinca hoje com meu neto, que já tem agora 8 anos, é desse lugar que vem talvez esse vício. Porque isso não tem operação plástica que te dê, não tem botox que resolva. Água é bom, água é um É elixir da sempre. vida. Sim. Água, muita água. Mas não adianta você ser lindo e triste e velho, sabe? O Shakespeare tinha uma fala linda no Rei Lear, que o filho acusa o pai. É tão linda essa cena. Ele diz assim: meu pai, você errou muito. Você ficou velho antes de ficar sábio. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não ficar velho, Claro. né? Reclamando das coisas. O Papa Francisco dizia isso. Gente, não venham reclamar comigo. Por Verdade. que que você... Então, assim, não vem reclamar. Sim. Gente que fica se lamentando muito, fica velha, fica E chata. continua a dançar, Cristiano? Amo dançar. Eu, atualmente, a minha categoria é o Zouk. Zouk, o que é isso? Explique O para Zouk é mim. como se fosse uma salsa. É Ah, alegre. ok. É alegre. Teve uma época que eu estava mais no tango, que é lindo. Mas o tango é rasgado, né? O tango tem uma dramaticidade também no corpo, né? Já tem um tempo que eu disse assim, o Zouk vai voltar, vamos chegar lá, tal. Então, atualmente, eu ando dançando Zouk. É uma alegria, cara, é ótimo. É menos arriscado, tem, vamos dizer assim, manobras menos arriscadas Uhum, sim, estou a ver. do que o tango. O tango é como Claro, se estivesse com uma navalha na sandália, entendeu? claro. O Zouk você dança de tênis, é ótimo. Mas é importantíssimo para uma atriz trabalhar o seu corpo, não é? E você sempre o fez desde cedo. Eu fico doente se eu não fizer isso. Claro. Entendeu? Eu faço yoga há mais de 20 anos, que é uma atividade muito rigorosa. Eu me divirto. De vez em quando eu caio lá das posturas, eu fico rindo de mim mesmo. Quer dizer, eu acho que você rir de você mesmo também é uma boa Claro atitude que na sim. vida, Claro entendeu? que sim. Mas caiu, daí? Por que caiu? Caiu porque veio um pensamento na cabeça, estúpida. Vai, faz de novo, ri, pronto, vai para frente. E como é que é Cristiano mãe? Um filho que também dá, já suspirou, dá esse. Um filho que é ator, não é? Você é aquela mãe que gosta de dar conselho, que não gosta de dar conselho, ele pede conselho, não pede. Como é que é a vossa relação para além do profissional? É assim, o Léo, ele tentou durante 10 anos a carreira. Essa é uma marca importante. Você percebe, se nos 10 primeiros anos, se você tem vigor para enfrentar o que vem ali pela frente, se você é ator mesmo, né? Ou se você não é. Então, o Léo, ele teve uma passagem, pelo menos por uns 10 anos, principalmente na televisão, e depois foi para o empreendedorismo. É nisso que ele está. Uhum. E, e sim, eu gosto muito de ouvi-lo, né? As meninas também gostam de falar muito com a mãe, mas eu acho que as meninas gostam de ouvir também muito a mãe. Uhum. Os meninos, eles têm uma relação de confiança com as mães que é uma relação muito delicada, entendeu? Porque é a mãe e é uma mulher que pode estar ouvindo ele, né? Então eu vejo que o Léo, quando nós viemos morar aqui em Portugal, foi muito bonito porque ele tinha 12 anos de idade e foi uma decisão nossa de vir para cá. Sabe assim, vamos, você quer ir? Você acha que você vai ser feliz lá? Vamos. Então, isso, a partir desse momento, quer dizer, outras coisas construíram esse lugar da amizade, mas ali a gente virou mesmo parceiros, né? E essa parceria, ela se tornou uma grande amizade. Então, assim, agora, né, depois do nascimento do Luca, é muito bonito porque ele percebe esse lugar da paternidade e da minha maternidade de um outro lugar. Não é uma lenda. Porque dá trabalho criar, educar, principalmente educar. E a educação não acaba nunca. E ele é um educador. Ele tem uma maneira de ensinar o Lucas coisas que é uma maneira muito legal. Então eu olho assim e digo assim, que bom. Com isso eu não preciso me preocupar,
porque ele tem um jeito de ensinar que é legal, uma maneira de tratar que é legal. E tem autoridade com liberdade, tem humor com rigor. E eu gosto muito de observar isso. E com o Luca você também encontrou outro Quando o Luca Cristiano era dentro de meio si. pequeno, o Uhum. Léo ficava meio preocupado se a gente, nas embolações da gente, eu pudesse machucar o neném. E eu dizia pra ele, Luca, cresce logo pra gente poder brincar, cara. Bora lá. Ele está com que idade? 8 anos. Então agora ele fica mais preocupado comigo. Você, pelo amor de Deus, não vai. Ó, cuidado que a vovó tem teatro, ela não pode chegar roxa no teatro. Porque ele é um tourinho, bicho. O cara tem 8 anos, mas tem tamanho de 12 quase. É enorme, né? Alto. E assim, a gente tem se divertido muito na vida. Eles vêm para Portugal agora, eles vão estar aqui. Na época que a gente vai estar passando aqui depois de novo por Lisboa, eles vão estar aqui. Ai, que E o Léo maravilha. vai visitar o St. Julian's, onde ele estudou com o Luca. Então, assim, ele guarda de Portugal um lugar, um No coração. carinho, e ele quer mostrar isso para o filho dele. Isso, Lindo. Que não homenagem é? maior. Não Olha é? só, É aí verdade. você tem a sensação de que você acertou. Você diz assim, cara, não é que estava certo mesmo isso? Olha Tão lá que bom. bonito, cara. Vai mostrar onde a gente morou, comer nos restaurantes que a gente comeu, e na praia que a gente remava. É É um muito sentimento emocionante. bom, cara. É um Claro, sentimento bom. claro que sim. Hum, Cristiano, que conselho é que você daria aos atores que estão agora neste início de carreira? Bom, o ator é um bicho que assim, é como se ele fosse um cirurgião, um neurocirurgião, entendeu? Aquilo que ele faz é risco de vida para ele e para todo mundo. Se você salva as pessoas, não dizem que a arte salva, então você tem que ser bom naquilo que você faz, porque senão você pode estar causando um dano às pessoas emocionalmente. Então, assim, primeiro eu acho que você não pode ser. O que eu posso te dizer? Você não pode ser inconsequente, sabe? Eu vou ter 3 milhões de seguidores. Não, não é isso. A ideia não é essa. O ator, ele é um influencer em si. Tudo que ele faz, né, em cena, ele vai influenciar as pessoas com o comportamento, ele tem que saber falar, ele tem que estudar, ele tem que ler. Ler. Um ator, enfim, normalmente o mau ator é um sujeito que se alfabetizou mal, foi indisciplinado na escola, chega tarde no trabalho, não decora o texto. Assim, você tem que ter uma dose, não só de talento, enorme vocação, Disciplina. mas você tem que ser um cara disciplinado, Claro. porque o seu erro compromete uma equipe inteira. As pessoas não têm obrigação nenhuma de você ser um filho mimado. Não existe isso. Está todo mundo ali trabalhando. Você tem que estar estudando a sua vida inteira. Não para nunca. Teu treino, ele serve para você enfrentar novos desafios, mas você vai ter que ser um cara assim, disciplinado. Dia de espetáculo é dia de espetáculo, vai dormir mais cedo, vai não sei o quê, vai cuidar da voz. Não pode ficar na esbórnia, senão no dia seguinte dá ruim. Claro. Ou no mesmo dia, inclusive. Exato. Vamos aqui. Vou tirar aqui. Vou-lhe oferecer aqui umas perguntas. Oxe, Aceita o desafio? eu aceito sempre, só que você que vai ter que ler, porque esse meu óculos aqui, ele é para longe, ele não é para perto. A pessoa precisa de óculos para tudo, para longe, para perto, para tudo. Qual a declaração de amor mais romântica que já recebeu na vida? Puxa, mas eu estaria sendo tão injusto se eu dissesse que foi uma. Sabe que eu tive uma vida. Teve várias. Eu tive uma vida bonita, uma vida de amor bonita. Quando eu falo tive, é porque você me pergunta, né, quais foram. Exato. E eu tive encontros muito bonitos na minha vida. Muito bonitos. Eu tenho certeza que eu já fui amada. Eu tenho certeza que eu já inspirei bonitos gestos de amor. Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho coisas escritas para mim que são muito bonitas. E isso é lindo, né? O que mais você pode querer na vida, Claro. né, do que ser amado? Isso, tem gente que você vê que nunca foi amado, né? Que não teve essa oportunidade, né? Que não foi correspondido. Mas eu já fui correspondido assim. Isso é bem bonito. O amor existe. Vou tirar. Tiro mais uma? Eita ferro, será que vai ser desse nível maravilhoso? Vamos ver. Eu tirei 2. Eita ferro, pronto. Que bonitinho isso, gente. António Fagundes ou José Wilker? Isso Ai, é meu uma Deus. maldade, sabe por quê?
Porque, na verdade, o Wilker, que já faleceu, Sim. eu trabalhei muito menos com o Zé. Muito menos. Poucos. O Zé já me dirigiu, inclusive, mas eu trabalhei menos. Com o Fafá, não, eu tenho uma outra trajetória. Então, não, assim, na verdade, e agora ele, graças a Deus, ele está vivo e a gente está em cena. É isso mesmo. Vamos ver esta. O que lhe trouxe os 60? O que me trouxe os 60, mais liberdade. Com certeza, mais liberdade. Eu tenho menos medo de algumas outras coisas, sabe? A gente está vivendo num mundo que, para as mulheres, ele está um mundo muito mal, mal. O Brasil é um lugar muito machista. A nossa estatística de feminicídio é assustadora no Brasil. Sabe? De alguma maneira, eu não sei porquê, onde está a doença civilizatória nesse sentido no Brasil. Eu sei, eu ouço rádio todos os dias também, que eu gosto. Eu fico impressionada que os homens não estão aguentando ouvir não. E pode ser um não banal, um não na rua, um não de uma pessoa que assovia para você e você diz alguma coisa, o cara vai te dar um tiro. Então, assim, tem uma coisa que se exacerbou na masculinidade que está, assim, matando a fina flor de uma juventude feminina, sabe assim? E isso é um risco miserável. Você tem adolescentes sendo assassinadas, estupradas e assassinadas. Tem sempre o combo estupra e assassina. E a passagem do tempo, de algum jeito, te colabora para isso. Você fica menos visível, sabe assim? E você só tem que tomar cuidado para não se meter em situações complicadas, entendeu? Da vida mesmo, né? Eu acho que hoje em dia você tem que ter, você vai a alguns lugares, você realmente tem que estar acompanhada de amigos, porque os amigos fazem uma certa proteção para você, entendeu? Tem muitos psicopatas sociais, né? Né? E agora com a internet, então, pior um pouco. É uma coisa muito louca, entendeu? A psicopatia, ela existe. Ela não é um dado aleatório. E eu tenho um lado, assim, que talvez também vem desse lugar. Eu sou uma pessoa que eu acredito nas outras, sabe? Eu me encanto, eu quero ouvir a história do outro. Então, de algum jeito, eu sou uma pessoa bastante vulnerável. Então, na minha idade, eu já faço parte de um grupo de risco para algumas coisas. Mas eu não sou mais uma mulher de 30, 40 anos que atraia uma atenção que me coloque num alvo. E isso, eu não tenho a menor saudade disso. Porque quando eu tive essa passagem entre os 30 e os 60 anos, que é isso que você está falando, eu estava tão ocupada com o meu trabalho e com os meus amores, e que eu estava, vamos dizer assim, correndo riscos emocionais, num ambiente talvez mais seguro. Tá? Hoje, um dia, por exemplo, as pessoas entram nesses aplicativos de encontros, eu jamais poderia fazer qualquer coisa parecida, entendeu? Eu acho isso um risco inacreditável, mas as pessoas acham que é dessa maneira que elas vão encontrar as Sim, outras. voltamos à mesma questão, não é? A solidão. Que as Sim, mas pessoas- solidão não existe desde Não, que claro. a gente, quer dizer, o que eu fico preocupada é você acreditar numa coisa que você não está vendo. Sim, sim. A pessoa cria um perfil falso. Ela pode te dizer que ela é uma outra coisa. E quando é que você vai descobrir isso? Entendeu? Então, assim, eu não tenho a menor vontade de correr esse tipo de risco. Na menor vontade. E hoje eu me sinto num lugar de idade que me põe num outro lugar. Quer dizer, eu não sei, eu não posso dar conselhos para mulheres da minha idade. Eu não sei nem o que dizer, mas isso eu tenho certeza que eu não faria, porque eu não confio nisso. Seria uma péssima garota propaganda para isso. Sabe assim, procure seu namorado na internet. Mas não há a menor possibilidade. Imagina. Olha, vamos aqui mais uma. Eu acho que eu perdi alguns pontos agora, hein? Pelo contrário. Eu perdi muitos Pelo pontos agora. contrário. Ahá. Eita, ferro. Diná ou Teresa Cristina? Ah, são criaturas tão engraçadas, né? O começo da Diná, a Diná era muito chata no começo. Ô, criatura chata, eu odeio gente ciumenta. E ciúme é uma doença, pega, contagia. Uma pessoa
ciumenta perto de você. Quando você vê, você está ficando paranoico feito a pessoa. É horrível. Por isso você vê os casais, eles vão ficando horrivelmente ciumentos. Uma coisa horrorosa. Meus pais eram muito ciumentos um do outro. Era muito engraçado isso. E eu dizia assim, mas, gente, há 60 anos, assim, vocês continuam assim, a mamãe. Mas era um ciúme, acho que era um ciúme social, assim. Era elegante, nunca vi briga. Mas tem pessoas que se estapeiam nos lugares, né? Sai Sim. gritando no meio do lugar, vira a mesa. É Mas horroroso. a Diná tinha esse sentimento muito à flor da Era pele. insuportável. No começo, eu dizia pro Wolf, você me enganou. Porra, o personagem era chatérrimo no começo. Tinha que ser, senão o coitado do Claro. Otávio Jordão não ia conseguir fazer o quê? Então, assim, mas a Diná, por exemplo, ela é uma pessoa mais real. Ela é tangível. A Teresa Cristina, não. A Teresa Cristina, ela é quase um meme, entendeu? Então, eu juntava com o Marcelo Serrado, nós parecíamos personagens de uma história de banda desenhada. É genial. E foi feito, foi construído Certo. para ser assim, um pontinho. Eu sei que existem pessoas quase assim, mas daquele jeito é um pouco irreal. Tudo bem que as pessoas estão ficando um pouco Então, irreais com essa coisa exato. da internet, então elas estão ficando loucas, né? Elas criam os seus avatares, né? A Teresa Cristina é um avatar, entendeu? Então eu me divertia muito. A Diná não foi um trabalho divertido de fazer, Uma carga muito pesada. sabe? Assim, assim, era muito difícil. Essa pessoa, quando ela descobre o amor, ela perde o amor. Isso é uma... E até entender que o amor, né? O Oscar Wilde tem uma frase muito linda no final da Salomé, que ele diz que o mistério do amor é maior do que o mistério da morte. Eu vejo a minha mãe em relação ao meu pai hoje. Ela tem certeza disso. Ela conversa com meu pai, de vez em quando ela fala assim, hoje eu estou falando com o seu pai, por que ele não aparece nos meus sonhos? Eu digo assim, não acredito, você continua brigando com o papai, cara. Deixa o cara, diz que a pessoa descansa em paz, você não vai deixar ele descansar. Você não precisa, já que você acredita na imortalidade da alma, depois daqui a pouco você já vai estar com ele, não fica enchendo o saco do cara, né? Deixa o cara em paz, porra. Enfim, então assim, a Diná, e depois ela vai lutar pelo irmão dela, que é o personagem do Guilherme. Então, do ponto de vista do trabalho, eu trabalhava de segunda a segunda, porque eu ia em todos os cenários da Terra, ela ia para o céu e ela ia para o inferno. Exato. Então, assim, foi um tempo da minha vida que eu tive que me dedicar absolutamente ao trabalho, porque era impossível. Quando eu não estava trabalhando, eu estava decorando. Então, a Teresa Cristina, ela era muito mais divertida, porque ela era louca. Então, assim, eu também trabalhava muito, eu gravava mais de 100 cenas por semana, ela era terrível também, mas esse pontinho a mais nela me dava... Aliviava. Não, dá um gozo para um ator, ter um Claro. personagem que pode falar aqueles Foi um absurdos. presentão esse. Que eu vou ser eternamente grato ao Aguinaldo, cara. Verdade. Porque era muito divertido de fazer. Eu saía rindo, eu dizia assim, gente, não acredito que eu fiz isso em Tem saudades dessa Teresa Cristina? Você sabe a vantagem que saudade é uma coisa que diz assim, como eu gostaria de reencontrar. Então, assim, quando veio a pandemia, parou tudo, as gravações da Globo pararam, o que eles fizeram? Eles colocaram Fina Estampa no ar. A novela tinha saído no ar há 10 anos e foi um estouro de audiência às 9 horas da noite. Aí eu pude ver o trabalho. Gente, como eu me diverti. Hoje em dia você usa o Globoplay, você entra, as novelas estão todas lá, entendeu? Habitualmente não costuma ver os trabalhos que faz? Quando eu estou fazendo, normalmente só o começo, porque você tem que ajustar, né? Tem que ajustar, você tem que Sim. ouvir, você tem que ver, inclusive, como é que o diretor está editando a novela, como é que é a música, como é que é a respiração da obra. Você tem que se adequar à obra. Você não está fazendo um trabalho para mim, para o meu umbigo. Então, você tem que estar dentro daquele conjunto, da obra. E depois você não tem tempo mais para fazer, né? Antigamente, a gente pedia para alguém gravar a novela, aí via uma cena ou outra importante. Agora não. Você tem a Globoplay, você baixa, vê o capítulo que você quer. Claro. Mas eu não tenho hábito, porque na época que você está fazendo, você está fazendo. Então, no começo eu vejo um pouco, depois corre. Mas destas novelas que passaram cá em Portugal,
Qual é que foi assim a personagem, o papel que mais a marcou? Eu estaria sendo muito injusta. Tô falando, quando eu cheguei aqui em 91, estava passando a Cananga do Japão, que no Brasil foi exibida na TV Manchete. No Brasil não fez tanto sucesso quanto fez aqui. É sério? Sim. Aqui, como era uma novela de época, as pessoas têm uma cultura, vamos dizer assim. Depois as novelas de época começaram a ser. Tudo bem que tem a Escravizaura, que era uma novela de época e tal, mas começaram a ter o horário das 6 horas da tarde na televisão, começou a ter várias novelas de época. Aí você tem esse gosto que vai, é como se você educasse um pouco o público. Olha, esse horário é o horário das novelas de época. Então, como a Cananga tem 38 anos, é tempo. Quando eu vim para cá, em 91, estava passando, e era muito bonitinho. As pessoas entendiam aquela delicadeza da novela. Não parecia bobo, sabe? Parecia o que era mesmo, né? Rebuscado e sofisticado. Era muito legal. Vamos aqui mais. Eita ferro, o que será agora, meu pai? Eu já não disse tudo, Sofia. Diga lá, falta Não alguma sei, vamos coisa? ver. Diga lá. Esta já falámos. Qual a coisa mais difícil de manter viva num relacionamento? Vamos tirar outra. Tá, pior que a gente vai gostando desse negócio. Vamos ver. O amor tudo cura? O amor tudo cura. Só o amor cura, né? Eu acho que assim, o amor tem a ver também com a fé, né? Tem vários tipos de amor, né? O amor que existe na fé, né? É bonito, né? Eu acho que esse amor cura, porque ele não está numa pessoalidade, sabe? Ele está numa transcendência. E ele tem muito a ver com uma busca nossa, né? O tal do eu caçador de mim, que o Milton Nascimento fala, né? Você, quando... Dizem, né? Quando você reza, você fala com Deus. Quando você medita, você ouve a resposta. Então, isso para mim tem uma relação com essa relação com a fé. Eu fui criada dentro da fé católica e principalmente cristã. E eu acho o Jesus um cara impressionante isso. Eu digo assim, cara, ele fica cada vez mais moderno. Aquela mensagem dele foi para agora, né? 2000 e tantos anos agora foi para esse momento, para a gente tentar entender este momento. Então, e é interessante porque agora no streaming você tem vários trabalhos falando sobre Jesus, sobre os apóstolos. Eu digo assim, por que será, né? Que é como a viagem, né? Que é a quinta vez que está sendo reprisada no Brasil. Quer dizer, por que esse amor interessa? Um amor transcendental? Sim, né? Eu acho que o amor cura, sim, com certeza. Com certeza. The last Ih, but meu not the Deus, least. agora esse é o que é o tão, né? Ela vai ganhar o Oscar ou não vai? Ok. Ah, Eita, eita. O melhor beijo de novela foi com quem? melhor beijo de novela. Pô, estaria sendo injusta de novo, tá vendo? Porque, assim, eu Houve tive muitos os bons melhores, beijos. eu tive os melhores galãs, cara, da televisão brasileira. Eu posso ser muito invejada, porque e é isso que eu te falei, atores muito cavalheiros. Então, você tem cenas com Fagundes que são tórridas. Das mulheres ficam todas suando, os homens ficam. Infelizmente, apesar de, enfim, ter uma história como atriz, eu me relacionei com pessoas que tinham muitos ciúmes. Pessoas da área, inclusive, então, e que me atrapalhava muito. Mulheres? Não, pessoas da minha Ah, relação sim. ficavam muito enciumados, Ah. porque fica na dúvida até onde é técnico, aonde não é técnico. Ah, sim. Isso para mim é um insulto. Eu fico absolutamente insultada. Se alguém da sua intimidade Questiona isso. eu fico, para mim é uma coisa assim que eu levanto da mesa e vou embora no meio do jantar, porque eu acho assim, é você ser chamada de prostituta. Claro. Para mim é como se eu fosse assim, eu fico muito ofendida. Mas isso aconteceu consigo? Já. Os homens são muito assim, ai, é chato. É muito chato, é muito chato. E a passagem do tempo não resolveu isso. Por incrível que pareça. Eles dizem assim, gente, eu vou ter que fazer 100 anos. Me fala, quando é que o tempo vai passar e as pessoas não ficam dando crise de ciúme? Porque não... isso devia ser um elogio, né? Você faz tão bem que o cara acredita que é verdade, né? Nesse sentido. Só que
O bom é beijar de verdade em casa, quem você ama de verdade. Isso é que é bom. É bom quando você pode se entregar mesmo. Claro. Você dá um beijo técnico, é como você tá dançando um padedê, né? A pessoa tá botando a mão em todos. Você já viu um bailarino levantando uma bailarina? Por onde que ele bota a mão para sustentar aquela pessoa lá em cima? Se você for ter problemas com isso, se não for técnico, você vai dar ruim em casa. Vai dar ruim em tudo quanto é canto, vai dar ruim na companhia. Então, assim, é um gesto de confiança. Então, assim, eu já tive cenas que eram muito engraçadas. A equipe, no final, estava todo mundo suando. Eles diziam assim, acreditaram, né? Vocês têm mesmo. Então, assim, o mesmo do Fina Estampa. O Fina Estampa fazia... Par Tinha com par com Dalton Vig? com Dalton e com o Zé Zé Maia, Maier, que exato. fazia um É verdade. pescador. Pois Quer é. dizer, ele que fez aqueles personagens todos Sim, sim. aristocráticos do Manuel Carlos, tudo arrumado. Ele fazia um sujeito com a barba que parecia que estava sempre cheirando alguma coisa. É verdade. As nossas cenas são gozadíssimas, loucas, todas técnicas. Tem que ser, senão vai dar briga no camarim, vai ter problema na novela, vai começar a ter problema, a direção vai chamar, alguma coisa você pode ver. Nunca tive escândalo nenhum na minha carreira. Zero escândalo. Zero escândalo. Todo mundo, eu trabalhei com gente séria. Uhum. Bom, isso é bom, né? Ainda bem, claro que sim. Cristiano, já deu tantas entrevistas ao longo da sua vida. Para terminar, houve alguma pergunta que nunca lhe foi feita, mas que você gostaria de ter respondido? Você sabe que a minha questão não é o que, é o como. Eu acho que já me perguntaram tudo que pode ser perguntado. Eu acho que o que já aconteceu foi que, às vezes, o como era um como que eu tinha que trabalhar bem ali aquela resposta para poder ser uma coisa que, enfim, que eu pudesse responder, tá? Eu nunca deixei de responder nenhuma pergunta. Eu comecei a fazer terapia muito cedo na minha vida, porque eu quis. Então, eu tenho a capacidade de me distanciar de algumas coisas. Eu acho que às vezes tem uma coisa... O que mais me incomoda é a burrice. Pergunta burra me incomoda, sabe assim? Porque achata tudo. E tem pessoas muito mal preparadas, mas eu já dei volta em muitas coisas. De um modo geral, eu não me aborreço. Porque, às vezes, as pessoas não sabem como perguntar, mas elas precisam perguntar aquilo. Até por questões particulares. Eu já vi muitos jornalistas me perguntando coisas, e pessoas também na vida, não só jornalistas. Isso não cabe só numa entrevista, sabe? De uma questão profissional. Já me fizeram perguntas na vida que eu percebia que ali a pessoa estava precisando que eu respondesse aquilo. E como era absolutamente inadequado, mas eu entendia que aquela pessoa precisava que eu respondesse aquilo. Então eu tive que trabalhar a resposta para poder dar a resposta, não deixar uma pergunta sem resposta. Eu não tenho medo eu não tenho medo da arte do encontro, da arte do diálogo. Eu gosto do pensamento. Por exemplo, essas rodadas de lançamento de filme, lançamento de peça, lançamento de trabalho na televisão, você fica com um espadachim, entendeu? Tua esgrima fica, sabe, você vai trabalhando o raciocínio dentro daquele tema e vai ficando cada vez melhor, entendeu? É bom, tem um ritmo, é gostoso. Você fica dizendo assim, cara, eu respondi aquilo mesmo, falei, não deixei nada para responder, não, tal. E eu tenho prazer nisso. Faz parte do nosso trabalho. Não é um exibicionismo. Ele é uma ferramenta, né, na lateralidade do trabalho, que ele é importantíssimo, entendeu? Para as pessoas poderem entender no entorno como é que acontece. Né? É muito útil, principalmente quando a gente tem, né, com você, né, fazendo essas perguntas, é muito útil. Você tem prazer de responder. Olha, o prazer, na verdade, foi meu, porque tive a oportunidade
de a conhecer melhor. Já admirava muito, mas de facto você é uma mulher extraordinária. Que bom poder tê-la aqui. Que E prazer te também, rever também, né? e também Bela, ser, e toda também bonita. ser um exemplo para quem nos está a ver e a ouvir, porque você é realmente uma mulher encantadora que já viveu tanto e que não deixa de ser uma lutadora, uma referência para todas as mulheres e para a arte da dramaturgia. Obrigada, Cristiana, Obrigada, por ter vindo princesa. Deus aqui. abençoe. Obrigada. Este videocast é patrocinado por Estée Lauder.